Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando, ano novo, pelo menos para o programa, que começa a sua nova temporada. Hoje, 2025, vem aí, nós teremos muitas entrevistas, sempre trazendo para você boas entrevistas com especialistas sobre os assuntos que aqui são debatidos, para conseguir não só contribuir com a sua opinião, mas debater com você e contestar as ideias e os assuntos que são relevantes para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Temos aí muito a dizer e a trabalhar esse ano, então muito obrigado pela sua presença aqui no programa Contestando, nesse ano de 2025 também. E a gente já começa com o assunto que é o assunto do momento, o assunto que todo mundo está debatendo, que é o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para isso, nós vamos receber aqui um convidado muito especial, o advogado criminalista, especialista em direito penal, presidente da Escola Superior de Advocacia, doutor Rodrigo Lustosa. Boa noite, seja bem-vindo ao Contestando. Muito obrigado pela presença, doutor Rodrigo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Boa noite, Geraldo. Eu agradeço pela deferência do convite. É um prazer estar aqui com todos. Muito obrigado. A gente que agradece a presença do doutor Rodrigo. Comigo, como sempre, mais uma temporada, mais um ano, mas os comentaristas são os mesmos que vêm aqui contribuir com o programa Contestando mais um ano. Seja bem-vindo, doutor Caio César Mota, feliz 2025. Primeira vez que eu estou te vendo esse ano, estava com saudades do amigo. Espero que tenha um ano exitoso, de muito trabalho, de muitas vitórias. Sei que tem um momento muito importante nesse ano que o senhor irá viver, inclusive a maior interessada nele está aqui nesse estúdio agora. Boa noite, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, meu amigo. Posso dizer que com muita alegria retorno ao programa Contestando. Não sei se para alegria de todos que nos acompanham, né? Você fala, espero e torço para que sim. Mas uma grande felicidade revê-lo, uma grande felicidade rever o amigo Dr. Geraldo e especialmente vê-los bem, felizes, melhores do que nós nos vimos em 2024 e torço para que vocês, de igual modo, tenham um ano de muito sucesso, de muito amor, de muita paz, de muita fé e sabedoria. O mesmo que desejo para o meu amigo Rodrigo Lustosa, quem aqui tem um privilégio do reencontro, e posso dizer, viu, tenho na qualidade de amigo de um profissional brilhante, uma grande referência não só do direito penal no estado de Goiás, mas de todo o país. Meu respeito, minha admiração e meu carinho para você, doutor Rodrigo Lustosa, e obrigado por aceitar o nosso convite. E por último, mas não menos importante, doutor Geraldo Fonseca, que retorna também para mais essa temporada de 2025, do programa Contestando. Uma boa noite, doutor Geraldo. Eu já lhe vi esse ano, nós nos encontramos muito ali na porta da Escola das Crianças, então tenho o prazer de já ter visto o senhor, mas desejo aqui oficialmente na abertura do Contestando esse ano, um ano exitoso também, de muito trabalho e com certeza de muitas realizações. Muito obrigado, amém. Boa noite, Daniel, boa noite, Caio. Boa noite. É uma honra estar aqui de novo, mais uma temporada, né? Nós já vamos para o 3º ano de Contestando. Significa que os frutos estão aparecendo, né? Estão sendo bem produzidos. Só convidados maravilhosos, excelentes entrevistas, muito assunto interessante. Agradecer também pelas palavras, tanto suas quanto do Caio, né? Desejo também um excelente ano para nós, tanto profissionalmente como em família, como com os amigos, né? E agradecer ao doutor Rodrigo, porque, assim, na hora que eu mandei a mensagem para ele, na mesma hora ele me respondeu que dia que é o programa, que hora que é o programa, está combinado. Então, um cara, assim, 100%. E posso dizer que o conteúdo já estava na ponta da língua. Não, a primeira frase foi essa, ó, a pauta é sobre isso. Não, beleza, estarei lá. Olha. Então, agradecer. Mas aceitei de plano, porque conheço o programa, conheço a qualidade, um programa respeitado e admirado por todos. Então, não me furtaria jamais deixaria de atender um convite como esse. Bom, então vamos lá. Vamos falar muito sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro hoje com o doutor Rodrigo Lustosa, mas primeiro quero saber um pouco como que ele chegou ao direito e como que escolheu esse ramo do direito, que para muitos é o mais difícil. Tenho vários amigos que na faculdade se interessavam por direito penal e quando começaram a entender do que se tratava, falaram, não é para mim não. Bom, eu tenho... porque dizem, né, brincam, dizendo que os alunos
na faculdade de Direito, namoram o direito penal e terminam por se casar com o direito civil. Não foi meu caso. Eu sempre me interessei pelo direito penal, pelo direito processual penal e sem nenhum, né, demérito para os outros ramos do direito, a minha vocação, creio, era, e até hoje isso tem se confirmado, trabalhar com aqueles bens jurídicos que são, do meu ponto de vista, mais valiosos: a vida, a liberdade do ser humano. Então, o interesse pelo direito penal, pelo processo penal, surgiu da tutela que recai, né, que o direito fornece, que recai sobre esses bens jurídicos, sem os quais nós não conseguiríamos viver em sociedade. Todos os ramos são importantes, mas para mim o direito penal e o processo penal falava mais alto, pulsava mais, fora o imaginário que há, que é compartilhado pelos acadêmicos, porque o tribunal do júri, os processos penais, né? Um dia desse até recebi um meme pelo Instagram, né? Disse assim, por que só há, a ideia era essa, processo penal nos filmes? Como fazer, por exemplo, um filme interessante sobre o uso capião? Seria uma missão talvez ingrata. Ou seja, mas isso só para ilustrar. O direito penal, o processo penal, até pela sua lida, pelos bens que protege, acaba atraindo muito mais a atenção. E, claro, os acadêmicos não estão imunes a isso e não seria eu diferente, não estou aí desse contexto, mas no meu caso eu segui, já se vão aí 23 anos de advocacia criminal. Bom, o Dr. Geraldo, quem acompanha o Contestando, sabe que entende bastante, é um especialista da área, ou então, como ele mesmo gosta de dizer, é do crime. Eu quero saber do Dr. Caio, se ele namorou com direito penal na faculdade. Não, e eu, diferentemente da grande maioria, não senti essa atração, não, essa paixão não me fascinou. E eu sempre me vi mais ligado ao direito real, ao direito das coisas. Acho que a minha vocação, a minha inclinação era para o direito civil. Beleza, Dr. Rodrigues está com você. Eu até acho que a questão da uso capião, eu acho que daria um belo filme. Daria, né? Tá vendo? Talvez por menos interessados, mas daria. Nós tivemos alguns casos interessantes na história, né? Não que faça parte do objeto da nossa discussão na noite de hoje, mas nós tivemos aqui em Goiás, a exemplo, Parque Oeste Industrial, uma história que envolve muito sofrimento, muita luta, né? Muita inquietação. Então, nós temos algumas histórias aí que, claro, foge da grande regra, né? Mas que desagou, veja só, cara, que desagou no tribunal do júri, né? Porque ali nós tivemos situação de imputações por homicídio, por um lado, e por homicídio tentado, por um lado, e por outro lado, de homicídios consumados. Isso tudo foi parar no júri. Mas só para talvez dar fecho a isso, né? Nosso comandante é o Daniel, ele é que diz. Mas a questão também é que há uma indústria cultural que infla o direito penal. E aí eu me refiro expressamente ao cinema. Nos Estados Unidos, filme de tribunal, e em geral as questões são criminais, isso é um gênero. Então acaba que por essa torrente muito forte nós ficamos também tocados. Aquele rapaz que matou o dono da seguradora, da maior seguradora lá nos Estados Unidos, já preso, já assinou contrato com a Netflix para fazer um documentário sobre a história. Então você vê que... Binger, né? Esqueci os nomes. Não, Menendez. Agora a profusão, né? Virou uma quantidade de séries documentais, se tornou filmes nas plataformas. Gênero, né? Se tornou um gênero. Exatamente. Como você tinha antigamente comédia, suspense, hoje existe o que eles chamam do true crime. Que é você falar sobre crimes que aconteceram em obras que são ou inspiradas ou em documentários sobre essas questões. Mas além da afinidade com o direito penal o senhor tem com o Dr. Geraldo, vamos falar da afinidade então com o Dr. Caio, que é o trabalho também na OAB, através da presidência da Escola Superior de Advocacia. Essa vontade de estar na classe
lidando e trabalhando pela classe, surgiu como, doutor Rodrigo? Eu não, da minha cabeça, ao menos, essas grandezas não estão desvinculadas, porque, veja, no fundo, o advogado criminalista, ele exerce uma luta política que não é pequena, não é de baixa monta, porque há sempre, o doutor Geraldo sabe muito bem disso, pode dizer muito bem disso, há sempre um estranhamento geral em relação à figura do advogado criminalista. É recorrente se confundir o cliente com o próprio advogado. E afirmar os direitos próprios dos acusados no âmbito do processo penal, afirmar os direitos inerentes à defesa, os direitos de defesa, a presunção de inocência e vários outros direitos que, para nós que somos operadores do direito, parece que são comuns, mas as pessoas, em geral, estranham isso. Então, os criminalistas exercem, não sei se o doutor Geraldo está de acordo comigo, uma luta que é, por si, devido ao seu ramo de atividade, política também, no sentido da boa política, tá? Não estou falando aqui da má política, no sentido de que é uma luta pelo aprimoramento da cultura e afirmação de direitos. Bem, a militância, então, na ordem que fiz em conjunto com o doutor Caio, extraordinário colega de OAB, ela vem para mim como algo natural, como um consecutário da escolha pelo processo penal. E na Escola Superior de Advocacia nós temos tido essa oportunidade de tentar, veja só, tentar, porque é isso que nós podemos fazer, inverter, quem sabe, o curso dos astros, tirar as coisas desses trilhos, desse trilho em que elas vão, e aí eu me refiro ao trilho do obscurantismo, do desconhecimento, né, das coisas que são superficiais, que são feitas apenas, não censura, é preciso fazer bom uso das redes sociais, essas ferramentas precisam ser usadas, mas nós, advogados, precisamos muito de conhecimento em profundidade, em verticalidade. O nosso ofício é um ofício seríssimo, a nossa lida é a lida com a justiça, e isso não é possível sem a construção de um conhecimento sólido. Essa é a luta da Escola Superior de Advocacia. Não entregamos à advocacia nenhuma pílula de conhecimento, porque elas não funcionam. Conhecimento é algo sério, precisa ser tratado como tal, né? Desta forma. Aproveitar então, doutor Caio, para deixar aqui do programa Contestando, da minha parte também, desejar boa sorte e parabenizar pela reeleição o presidente da OAB, Rafael Lara, que tomou posse semana passada, é o mais jovem e o primeiro advogado trabalhista reeleito para presidente da seccional da OAB Goiás, e poucas vezes vi uma posse tão prestigiada em nomes de relevância na nossa sociedade, que demonstra a competência do trabalho dele e o que demonstra o apoio que ele tem para poder conduzir a ordem, e tem conduzido, na minha opinião, com magestria. O Rafael Lara demonstrou ter uma habilidade muito pouco comum, né? Ele conseguiu articular com diferentes grupos, conseguiu unificar diferentes visões e tem entregue de fato a toda a advocacia bons resultados, bons frutos. Não tem como a gente diminuir o que é a administração do Rafael Lara. Mas, claro, isso também não seria possível se não fosse seus pares. Aqui está o Rodrigo Lustosa, que representa a Escola Superior da Advocacia. E se a gente for falar dos números, dos feitos da Escola Superior da Advocacia do Estado de Goiás, a gente passaria disso. São inúmeros cursos, e mais do que números, a gente pode falar da atestada qualidade desses cursos. Eu vejo, e vejo de maneira muito próxima, a qualidade, os professores, os docentes que aqui estiveram ministrando inúmeros cursos, curso de extensão, curso de especialização, curso de aprimoramento. Então, a ESA, a Caixa de Assistência, dentre tantos outros, o Conselho Seccional, que tem trabalhado de forma incansável, né, as comissões temáticas, que têm se ampliado e sem perder de vista a qualidade e o seu compromisso com as entregas. Então, a OAB caminha muito bem e não podemos diminuir absolutamente nada, muito pelo contrário, aplaudir o que o
presidente Rafael Lara tem construído. E o nosso presidente tem um carinho especial pela Escola Superior de Advocacia, Geraldo, Daniel, Caio, todos nós sabemos. O presidente foi por 2 vezes diretor-geral da Escola Superior de Advocacia. À época o cargo era esse, hoje a nomenclatura é outra, mas por 2 vezes foi comandante da Escola Superior de Advocacia. Fez com maestria e com uma maestria tal que quando eu assumi na gestão passada a escola, eu pensei, será que consigo manter o ritmo? Porque não é fácil receber algo gerido pelo presidente Rafael Lara. O ritmo dele é realmente muito forte, o ritmo de trabalho. Eu tenho como experiência, primeiro mandato do... Não, o Lúcio foi um só. Não, o Lúcio foi por 2 mandatos. Foram 2. Então no primeiro mandato do Lúcio, o Rafael já estava à frente, o Rafael Brasil, que trabalhava com ele também lá na direção, fez uma parceria com o Tribunal de Justiça para levar a gente que é do Tribunal de Justiça para dentro da OAB, dar palestra para os advogados, para ensinar alguns macetes, né? Como falar com o desembargador, sustentação oral, entrega de memoriais, essas coisas. Foi uma aproximação muito legal na época. Então, assim, e a gente percebe o número de cursos que aumentou da época do Lúcio Flávio para cá, né? E ele como presidente vai manter, né, essa produção, né? A gestão do Lúcio para cá, na verdade, foi disruptiva, foi a Mudou-se revolução. mudou-se muita coisa. E aproveitando então também a fala do Dr. Geraldo, como estamos num ano de começo aí de trabalhos, também falar sobre a posse do novo presidente, desembargador Leandro Crispim, presidente do Tribunal de Justiça, que eu tenho certeza, doutor Rodrigo, está sentindo um pouco do que você sentiu quando assumiu a ESA, que é a responsabilidade de manter o bom trabalho que foi feito pelo né, que o doutor Geraldo pode falar melhor, mas também tivemos aí os 2 últimos mandatos muito bem avaliados. Para você ter uma ideia do que o Carlos França fez para o Tribunal de Justiça de Goiás, ele foi reconduzido ao cargo, porque não existe reeleição lá. O CNJ aceitou, porque não tinha outro candidato. Na verdade, o projeto dele se tornou muito amplo. Ele conseguiu de selo ouro, a gente foi para selo diamante. O ano passado nós fomos selo diamante de novo, que é o maior prêmio do CNJ, né, para os tribunais de justiça no Brasil. Ele se tornou presidente do Colégio de Presidentes do Brasil. Então, realmente, é um cara também, eu falo que ele é workaholic. É o cara que põe a pastinha debaixo do braço, leva serviço para casa, trabalha sábado, domingo. Você vai no tribunal, 8 horas da noite ele está lá despachando. Então, realmente, o desembargador Leandro tem uma missão pela frente, dar continuidade também nesse bom trabalho. Desejo boa sorte e que ele faça um ótimo trabalho, doutor Leandro Crispim, que já esteve presente no Contestando, e a gente já deixa o convite aqui para ele poder retornar, assim, como se dizia antigamente, assim, que amaciar a cadeira, que ele possa estar de volta. Vamos para o assunto de hoje, então, vamos falar sobre a denúncia do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pela PGR, pela Procuradoria-Geral, por tentativa de golpe de Estado. Acho que a primeira pergunta, doutor Rodrigo, que todo mundo tem interesse, é o que acontece agora no Supremo. Quais são os próximos passos dessa denúncia? O que a gente deve ver nos próximos meses com relação a esse caso? Bom, nas chamadas assim, ações penais de competência originária, o que isso significa? Aquelas que já se iniciam perante os tribunais, né? Nesse caso, uma ação penal que já se inicia perante o Supremo Tribunal Federal. A defesa nelas é um pouco maior, vamos dizer assim, mais ampla do que aquela que se dá aos processados nos outros ritos, aqueles que têm os seus processos tramitando sob o rito comum ordinário e partindo do primeiro grau. Tanto, aqui, nesse rito, em primeiro lugar, se oferece a denúncia, a defesa é intimada, ainda não é uma citação, porque não foi recebida a denúncia, a defesa é intimada a se manifestar no prazo de 15 dias, e isso vai, e agora se discute. A defesa, então, vamos lá, denúncia, intimação, 15 dias para manifestação da defesa do ex-presidente. A defesa, inclusive, solicitou o alargamento desse prazo, 83 dias, né, para 83 dias, o que foi negado.
Pessoalmente, eu acho que, a despeito de uma previsão legal expressa para esse alargamento, talvez fosse medida razoável em vista da complexidade do feito, né? Se nós pensarmos que o estado acusação, Ministério Público, PGR, Procuradoria da República, enfim, os órgãos incumbidos da persecução penal, eles estão na dianteira de um procedimento como esse, por exemplo, desde a sua origem, desde a sua gênese, né? Desde quando a primeira notícia de uma suposta infração penal chega. E a defesa não. A defesa, com quanto atilada, cumpridora das suas obrigações, mas a defesa vai se debruçar sobre um arcabouço imenso de elementos que lhe é entregue e, efetivamente, 15 dias pode não ser suficiente para isso. Me pareceu que o pleito fosse razoável, mas, obviamente, não estou aqui para julgar a condução dada, e isso é só uma ponderação. Bem, ofertada essa defesa, então, e aí é uma outra discussão, porque é certo que direito não é matemática, mas essa variação entre nós parece que é um pouco excessiva, porque aí seria então de se discutir, bom, mas será essa denúncia recebida pela turma ou pelo pleno do Supremo Tribunal Federal? No caso, é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Isso é só o que se fixou, né? Então, a primeira turma vai aí realizar o juízo de admissibilidade. No dia do recebimento dessa denúncia, os advogados poderão fazer sustentação oral, enfim, levando os seus argumentos pela rejeição da denúncia, porque, claro, é um direito da defesa resistir a essa acusação. Ela deve fazer isso. Então é isso. A denúncia é oferecida, resposta pela defesa nesse prazo de 15 dias, em seguida a sessão, e aí será o que tudo tem indicado, pela turma, pela primeira turma, com a possibilidade de realização de sustentação oral, em que os defensores dos acusados farão uso da palavra e buscarão certamente a rejeição dessa denúncia. Só para trazer a informação completa para vocês, a primeira turma do Superior Tribunal Federal, ela é formada por 5 membros da Corte, que são o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Fato esse que já causou algum movimento no sentido de dizer que de uma turma onde você tem 5 ministros, você tem pelo menos 2 indicados pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, os 2 ministros, e o ministro Alexandre de Moraes, com quem publicamente há ali um desconforto entre as partes. E aí, doutor Caio? Nenhum dos ministros indicados pelo ex-presidente dos 5 ministros. Dos 5 ministros. E aí chama muita atenção, eu até falava minutos antes com o professor Rodrigo Lustosa, sobre o critério que foi estabelecido para se designar o julgamento à primeira turma do STF. Eu não consegui ver, e acredito que o professor Rodrigo Lustosa também tenha enfrentado dificuldade, ou diferentemente de mim tenha encontrado algo, não há nada que aponte esse direcionamento. Inclusive, acho que a leitura seria contrária do que seria do julgamento por competência do pleno. Estou errado? Eu acredito que a melhor solução seria o julgamento pelo pleno. Essa é uma posição que eu tenho. Ela é, obviamente, de natureza técnica, porque isso é importante que isso fique claro, né? Nós não estamos aqui falando de questões ideológicas, de questões políticas. Mas veja, se trata de um presidente, aí há essa discussão. Bom, presidente, mas ex-presidente da República, de toda sorte, me parece que a envergadura da matéria, né, recomenda a cautela, recomenda a razoabilidade, que pela envergadura da matéria tratada, afinal de contas, nós estamos falando de uma tentativa, suposta tentativa de ruptura com a ordem jurídica estabelecida. Isso não é pouca coisa.
a expansão de um colegiado, o enfrentamento desta matéria por um colegiado maior, nos daria efetivamente uma segurança jurídica que nos colocaria a salvo, inclusive, dos questionamentos sobre a validade do processo. Porque aqui já se diz, e nós já aqui levantamos isso, se esses ministros são isentos, passaria ao largo, doutor Caio, com todo respeito, da questão das indicações. Porque, vejo, o ministro Joaquim Barbosa, que foi um personagem que se notabilizou por ocasião do julgamento do Mensalão, ele foi nomeado pelo presidente Lula. Né? Essa foi a sua nomeação. Ministros do Supremo são nomeados pelos presidentes. E aí não dá para se entrar nesse viés, quem foi que nomeou quem, porque isso talvez leve a um absurdo na interpretação do que seria a suspeição, que é uma outra questão seríssima, muito viva nos julgamentos da Lava Jato. Nós vimos também o ex-presidente Lula suscitar todas essas questões em relação ao então juiz Sérgio Moro. Isso são questões muito importantes para o direito. Agora, veja, um processo como esse, melhor seria afetá-lo, do meu ponto de vista, e sempre com todo respeito, a Suprema Corte, porque, afinal de contas, é a Suprema Corte. E aí isso precisa ficar bem marcado, mas creio que fosse mais adequado o julgamento pelo pleno por essas razões. Cláudio Veiga Braga tem uma frase que para mim merece toda a sorte de aplauso. Ele diz que a toga não agradece. E não há essa dívida, né? Essa dívida, ainda que seja meramente de gratidão, a quem quer que seja. Porque uma coisa é a pessoa, outra coisa é o togado, outra coisa é o julgador. E a gente precisa ter muita habilidade nessa dissociação, sob pena da gente colocar em xeque a credibilidade das decisões passadas por esses julgadores. Verdade. Mas aí eu vou contestar. Eu acho que nesse caso já foi pro beleléu. Eu não consigo vislumbrar nas atitudes do ministro Alexandre de Moraes imparcialidade. Para mim, há uma necessidade dele de cumprimento de uma ordem que ele criou, que ele decidiu, que ele deliberou, porque o processo é dele, a investigação, a acusação e o julgamento é dele, então o processo é dele. A partir do primeiro inquérito que foi aberto, que são as fake news contra o STF, depois seguiram todos os outros demais, acho que hoje eu andei pesquisando mais ou menos uns 20 inquéritos, e aí esse é um inquérito, porque foi aberto um inquérito para os executores de 8 de janeiro, um inquérito para os mandantes, que é esse que está gerando a denúncia, e um inquérito para os financiadores de 8 de janeiro. Então são 3 inquéritos que estão juntos, atrelados àqueles inquéritos anteriores, que o Supremo já disse que é constitucional, que pode ser feito. Então pronto. O regimento interno, segundo Alexandre de Moraes, tem previsão constitucional, logo, segundo ele, é uma cláusula pétrea. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, então, vale como lei constitucional, então não tem o que se fazer. Né? Do jeito que ele fala, não poderia nem se alterar a Constituição com relação a isso, só fazendo uma Constituição nova. Então, assim, eu sou muito cético. Eu acho que... e aí, o que me assusta nesse tema que nós estamos falando agora é que os pequenininhos que pegaram uma pedra e atiraram numa vidraça, causando um crime de dano e tal, então responderam por isso e tudo. Não acredito que estavam tentando abolir o Estado Democrático de Direito, mas beleza, já foram condenados a pegar 17 anos e tal. Os pequenininhos foram julgados no plenário. O grandão vai ser julgado numa turma. Que é o acusado de capitanear a denúncia começa desde o início chamando ele de líder. Exato. Os líderes dos atos antidemocráticos, Jair Bolsonaro e seu vice-presidente, possível vice-presidente lá, o general. Então, já começa por aí. Eu começo a interpretar as atitudes do Alexandre de Moraes como vingativas. Vamos respeitar o devido processo legal. Você julgou o pequenininho no plenário, vai julgar o grandão na turma. Mas, doutor Geraldo, se a gente for analisar,
ainda que seja por uma infelicidade, mais julgadores ou mais ministros colocaram em xeque a sua imparcialidade. A exemplo do ministro que disse, numa certa feita, perdeu o Mané como se tivesse um posicionamento político em razão da derrota do candidato Bolsonaro. Então, esses comentários infelizes vão nos colocando como aqueles que acompanham e que deveria acreditar na imparcialidade de um julgamento em xeque, ainda que desnecessariamente. Então, assim, são fatos que, no mínimo, são infelizes, né? Sim, se me permite, Daniel, eu assim, lamento profundamente esse estado de coisas. E isso mostra realmente, pelo menos do meu ponto de vista, como o nosso Estado de Direito, ao contrário do que nós pensávamos até pouco tempo atrás, é frágil. Tá? Porque veja o caso do ativismo judicial que está posto aí, que são interferências diretas no jogo político. Só que os grupos sociais se articulam em proveito de A ou de B, mas não se articulam em proveito da preservação do Estado de Direito e da preservação do Estado de Justiça, porque do sistema de justiça, melhor dizendo, porque é disso que se trata. Esse aparelhamento, há quem diga que foi amplamente implementado lá na Lava Jato. E agora, então, veja só, qual é a medida disso? A medida disso é que o direito precisa voltar para si, para as suas balizas, que são balizas jurídicas. Aí é que está. Né? E isso é que precisa ser reafirmado urgentemente. Já ouvi, por exemplo, dizerem que... Mas aí, só uma outra ponderação. Essa prática arbitrária, nós criminalistas estamos acostumados a ela. Isso, o espraiamento, se há uma coisa democrática no Brasil, é que o arbítrio existe para todos. Então, vejam, aqui nós temos, sim, situações em que o Ministério Público pede a absolvição do réu, portanto, se ele pede a absolvição, não há mais pedido. No mínimo, seria de se conceber que houve a perda do objeto, mas o juiz condena. O autor da ação desistiu. O autor da ação desistiu da ação, mas o juiz condena e se diz que, não, o juiz pode fazer isso mesmo. Só que Passo de ofício. Só que depois, quando acontece em uma outra escala, aí aquele assim, bom, mas agora o Supremo não pode fazer. O que o Judiciário faz, recorrentemente. Então, nós precisamos, acho que esse seria o melhor caminho, a Justiça precisa voltar o seu olhar para as balizas que são dadas pelo direito. Senão não vai ter sistema de justiça. Quando se discute no Brasil, por exemplo, direito adquirido, o que domina o debate judicial é o impacto do reconhecimento daquele direito sobre as contas públicas. Veja, essa é uma questão de economia, essa é uma questão da gestão, mas a questão do direito não é exatamente essa. Estou exemplificando, né? Uhum. Eu acho que o direito precisa se balizar pelos vetores que são dados pelo próprio direito, pelas ciências jurídicas. Doutor Rodrigo, uma questão também que é trazida à tona nesse momento e já foi alvo de muita discussão, inclusive na denúncia e depois no julgamento dos envolvidos no vandalismo ou tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Essa competência seria de fato do STF. É bom lembrar que não é só o Bolsonaro, como ex-presidente, que foi denunciado. Se tratam de 33 pessoas que vão desde membros do governo até jornalistas. Depois a gente vai falar um pouco mais, inclusive, sobre esse fatiamento aí desse processo. Seria de responsabilidade o foro, seria realmente o Supremo para essa ação? Nós temos um movimento pendular em relação a isso, ou assim, uma alteração muito grande e casuística na compreensão da reunião
ou separação de processos. Quer dizer, isso vai e volta ao sabor vamos dizer, do feito de momento. Então, em determinados casos já se concebeu que a separação era o devido, e isso acontecia até bem pouco tempo atrás, e a alteração da compreensão sobre isso é muito grande, me parece. Mas também vejo, essa é a questão desse fatiamento e também do foro, se atrai ou não atrai, ela realmente é uma questão tormentosa. Acontece que precisa haver alguma segurança jurídica, estabilidade nas decisões tomadas. Mas por que ela é tormentosa? É de se perguntar assim, bom, primeiro se existe a conexão, a regra básica da conexão, quer dizer, os fatos que estão unidos por um vínculo, né, por um elo, os fatos que estão entrelaçados, a regra é que seja um processo só. Essa é a regra básica estabelecida pelo Código de Processo Penal, artigo 80, por aí, 80, 81, não vou colar, mas tá por aí. Então, a regra é a unidade de processo. Na unidade de processo, você teria, então, que dizer, vai todo mundo para o Supremo, ou vai todo mundo para primeiro grau. Se você tem autoridade com foro por prerrogativa de função, que se dá em razão do cargo e não em razão da pessoa, o natural seria que tudo isso fosse para aquela corte mais encimada, né? Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal. Mas é que não é muito vantajoso, sob certo ponto de vista, ser julgado diretamente para o Supremo. Afinal de contas, doutor Caio, a quem é que vai recorrer no condenado? Ele vai, doutor Geraldo, perder aí a oportunidade de lançar a mão de uma série de recursos e chegar, quem sabe, até o Supremo Tribunal Federal. Então, quando se começa a ser processado originariamente, aquele que não tem foro por prerrogativa de função pode se ressentir disso, dizer, poxa, mas meu direito de defesa está cerceado, porque agora eu não vou ter direito a uma gama de recursos aí subindo os degraus da escada. O tempo, às vezes, passa em proveito daquele que é acionado, denunciado criminalmente. Então, a compreensão disso, a estabilização desse entendimento, isso não é uma coisa simples, mas também não pode ser algo com tanta variação para a gente pensar que agora vai reunir ou agora vai separar e aí daqui a um ano, se surgir um outro caso, a conveniência é outra. Mas uma ressalva, o Código de Processo Penal diz que pode haver, sim, a separação de processos em casos tais pela complexidade, e aí é uma questão de gestão processual. Daniel, nós temos como desafio separar ou fazer com que as pessoas que nos acompanhem separem os nossos posicionamentos aqui de qualquer aspecto ideológico. E por isso eu já me antecipo que os fatos que estão sendo apurados merecem toda a sorte e repreensão possível. Deve ser veemente afastados, né, ou pelo menos objeto de melhor apuração, de maior esmiuçamento. Mas alguns fatos me chamam a atenção, né, em relação à denúncia. Primeiro, os crimes que estão sendo imputados a Jair Messias Bolsonaro. Nós temos crime de organização criminosa, nós temos o crime de tentativa de golpe de Estado e o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, vou me ater a esses três inauguralmente. Primeiro, até em ordem inversa, falando da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Eu vejo que esse crime, na minha leiga ótica, ele não pode prosseguir por uma razão muito óbvia. Se a gente for pegar a literalidade do texto do lei, fala que é a tentativa de maneira violenta ou mediante grave ameaça de tentar abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Aí eu pergunto, não teria que ter atingido essa finalidade, ter restringido ou impedido o exercício dos poderes constitucionais? Isso não se perfectibilizou, não se aperfeiçoou, a gente não teve esse resultado. Então, aqui já fica uma ponderação.
se de fato ele deveria ser denunciado e esse crime teria ocorrido. Quanto à tentativa de golpe de Estado, a gente fala que teve ameaça do uso de arma, que teria, por uma negativa do comandante, do chefe das forças, da aeronáutica, como do exército, pela recusa destes, isso não se seguiu adiante. Então, quer dizer, nós não temos a individualização dessas, nem a materialização ou maior indicativo de que houve violência ou essa ameaça com utilização de arma, individualizando, inclusive, as responsabilidades. E aí, diante dessa leitura, para mim o que ficaria em duvidoso seria a organização criminosa, que é aquele que tem a participação de 4 ou mais agentes. Aí sim. Então, do ponto de vista técnico, a gente não teria uma dificuldade em prosseguir acreditando na existência destes crimes. Até porque, e aqui eu arremato a minha fala, se a gente for fazer um paralelo com os acontecimentos do 8 de janeiro, o que se tem da denúncia, que conta com 272 laudas, é de que eles subsidiaram de maneira moral, que deveria ter subsidiado de maneira moral ou material a ocorrência do fato. Mas não, aí de maneira contraditória, acho que numa página, se minha memória não me trai, página 150 da denúncia, fala que, olha, diante desses fatos, ele estando no exercício da presidência, ele teria que ter feito cessar ou ter, mediante os elementos que ele detinha à época, impedir que o fato acontecesse. Mas aí o fato aconteceu quando ele sequer era presidente, porque nós estamos falando de janeiro de 2023. Né? Então, assim, nós temos algumas questões técnicas que eu acho que merecia uma melhor análise por parte tanto do Procurador-Geral da República como daqueles que vão avaliar a denúncia que foi recebida pelo STF. Geraldo. Eu concordo com tudo que o Caio falou, mas eu vou dizer mais uma vez, eu sou cético. Para mim, a denúncia atende aos requisitos da ordem instalada no Supremo. Se você perguntar para mim, tecnicamente, eu te dou 1 milhão de defeitos naquela denúncia. Também concordo com você. Mas ela serve aos propósitos que eles entendem. Porque, por exemplo, da onde que veio a violência e a ameaça? Simplesmente pegarem pedras e avançar sobre isso num domingo. Porque eu acho assim, para mim começa por aí, se você realmente quer tomar o poder, tome num dia útil. Tira os funcionários públicos lá de dentro. E aí você está querendo realmente tomar o poder. Os meios seriam suficientes? Os meios adotados seriam suficientes para atingir a finalidade? Não, mas eu poderia pelo menos aceitar. Agora, num domingo, tudo fechado, o pessoal fez o quê? Uma quebra-quebra. Vandalismo. Vandalismo, atos de puro vandalismo. Lembra quando aqueles mascarados, Black Blocs, acho que era isso, que eles aproveitavam de manifestações políticas para assaltar e tal, não sei o quê, meramente vandalismo. Né? Claro que tinham pessoas que estavam insatisfeitas com o governo que ganhou e chateadas com o que perdeu, e aí expressaram isso da pior maneira possível. Não tem dúvida disso. Responderam pelos seus crimes. Agora, eu não consigo entender que um golpe possa ser gerado dessa forma. Aí, então, você precisa do quê? Da narrativa. Aí você cria a narrativa através das conversas de WhatsApp. Entendeu? Que pode ser tirada de contexto, que pode ser encaixada conforme a necessidade. A denúncia, ela começa com uma justificativa, ela explica o contexto todinho, porque senão você não consegue entender onde que eles querem chegar. Denúncia não é assim. Denúncia, você narra um fato. Então, por exemplo, todas as denúncias que eu recebo das varas de organização criminosa aqui, que chegam para nós no tribunal, assinadas por 4 promotores, muito bem elaboradas, por sinal, 50, 100 laudas, elas separam muito bem os fatos. Você quer saber? Então, são 10 denúncias. Participação exatamente de quem para a obtenção do resultado. Né? São 10 réus. Você quer saber o que o José fez? Você aperta Ctrl F, escreve José. Você vai ver José ali. Vai aparecer os parágrafos onde o nome dele é mencionado. Fato 1, José participou. Fato 2, não aparece o nome do José. Fato 3, tal. Não tem isso. Não tem isso. São conversas e aí chega-se a esse posicionamento. E aí, para o Supremo, eu entendo que isso é suficiente. Eu acho e a gente não diminui em nada a gravidade dos fatos. Eu acho que a denúncia vai ser recebida. Bom, como é o nome do nosso programa? Contestando. Fica à vontade. Então, E exerço meu direito de contestar.
vou contestar. Eu acho o seguinte, existe uma construção jurisprudencial antiga, e essa não foi feita para esse caso, que nos crimes em que se tem concursos de agentes, entes societários envolvidos, a descrição fática não precisa ser minudente sob o ponto de vista da individualização. Se existe pluralidade de agentes, se nós fôssemos fazer uma pesquisa na jurisprudência do STJ e do STF, veriam-se que o índice de trancamento de ações penais ao argumento da inépcia da denúncia pela ausência de individualização das condutas é, pelo menos do meu ponto de vista, baixíssimo. Então, nesse sentido, a denúncia, ela atende aos requisitos do artigo 41 do Código Penal. E aí é importante do Código de Processo Penal, perdão, é importante que as pessoas que estejam em casa compreendam o que é isso. O que é uma denúncia inepta? É uma denúncia que você não entende o que ela está falando. Grosso modo, é isso. Bom, está sendo acusado disso, mas como? Por que isso foi feito? Por que está sendo? E essa denúncia, embora extensa, ela permite a compreensão da carga acusatória. Ela só seria inepta ou inservível se ela, pelo seu aspecto de má constituição, pela sua deficiência técnica, não permitisse à defesa a compreensão da imputação, e aí, se você não sabe do que é que você está sendo acusado, você não pode se defender. Eu não acho que ela tenha esse grau de inaptidão, não. Ela descreve os fatos, ela tem uma inteligência narrativa que tirar o foco do 8 de janeiro e mostrar que teriam existido etapas que culminaram com aquilo. Né? Ela vai lá numa live em que se colocou em questão o sistema eleitoral, segundo ela, com base em falsas notícias, de que esse seria um sistema de que as nossas eleições poderiam ser facilmente fraudadas, que o voto teria que ser um voto impresso, tudo isso nós vimos acontecer. Ela passa pela confecção de minuta indicando a possível prisão de autoridades, ela chega aquilo que se chama Operação Punhal Verde e Amarelo, que consistiria em atentado contra a vida de determinadas autoridades e quanto à liberdade da locomoção. Veja só, não estou afirmando que isso tenha acontecido. Eu estou dizendo que isso está narrado. Bem, se está narrado, essa compreensão do que está narrado garante, ainda que não seja um primor, e é difícil mesmo, porque é complicado dizer essa, olha, não é primoroso, mas o que é? Mas então aí eu não vejo, não iria para essa linha. Eu não vejo essa inaptidão da denúncia, não acho que ela seja inepta. Uma outra coisa que eu preciso esclarecer, para o recebimento da denúncia, a gente não está falando de condenação de ninguém. O que se exige para que uma denúncia seja recebida? A existência de indícios. Indício é uma prova indireta, não é? Ela não é a prova que pode ensejar ou não. O que se quer saber é se há nesse arcabouço produzido elementos mínimos, indiciários, de que aquilo pode ter acontecido. Se narra com clareza o que houve e se há uma base indiciária, a ação penal, a denúncia, ela é recebida. E agora nós vamos discutir, aí sim, Caio, minha visão, no curso do processo. Esses fatos aconteceram? Havia indicação de que a violência seria de fato empregada, porque vejo também os crimes, o que a lei pune é a própria tentativa mesmo. Não é preciso que aquilo se efetive.
Também porque, obviamente, se isso acontecer, o crime ele se consuma só com a tentativa, né? Se você vai tentar fazer aquilo, ele já está consumado. É o que a gente chama de crime formal, né? Nos domínios do direito penal. Você pode fazer um paralelo com o crime de corrupção. Corrupção passiva. Se o servidor público solicita a vantagem, o crime está consumado. Solicitou uma vantagem indevida em razão do exercício da sua função. Se ele vai obter ou não a vantagem, se aquela solicitação é eficaz, ineficaz, é uma outra questão. Eu acho que para o processamento tem a ver se isso que está posto vai se confirmar, porque agora, em uma outra etapa, só podem ser condenados se existirem provas que estejam acima de uma dúvida razoável, o que para nós se traduz em um sentido de certeza processual. Bom, é isso. Bom, Só para finalizar essa passagem, quando o texto fala impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constituídos, nós não poderíamos falar de algo tentado, pelo menos nesse caso em específico, porque, olha, não alcançou a finalidade. E ali tinha uma condição, teria que ter violência, grave ameaça e ela ter alcançado a finalidade. Nesse caso específico, né, da abolição do Estado Democrático de Direito. E eu fico muito receoso, falo como quem atua no processo civil, que era o que você já se antecipou, professor, que era o ativismo judicial. Se a doutrina se queda silente em relação a esses julgados isolados, daqui a pouco a gente forma uma jurisprudência perigosa. E essa jurisprudência perigosa é o que mais me causa espécie, assim, ou pelo menos temor, né? Porque a gente começa a pisar em solo... Não, você está coberto de razão, Caio. E aí, mas vejam, eu estou querendo muito não ser mal interpretado, porque o que há? Tão só o fato de se realizar aqui, Daniel, um debate como esse, em profundidade, aqui com as opiniões do Geraldo, do Caio, e as minhas menos balizadas, inclusive. Mas, tá bom. Mas tá bom. Já é suficiente para se concluir que é uma questão tormentosa, sob vários pontos de vista. E também, aí eu vou me valer daquilo que está assentado nos precedentes, também a questão da tipicidade, ela só pode levar à rejeição da denúncia / trancamento de ação penal quando já recebida, quando a tipicidade ela é evidente, isenta de dúvidas, né? Por quê? Porque justamente a tipicidade que se reveste de algum grau de complexidade também compõe a matéria de fundo, que vai ser examinada depois em tempo e modo próprio. Mas eu acho que muito da denúncia pode ser desbastado, pode ser desgastado. Não é preciso receber a denúncia na sua integralidade, porque até isso no Brasil já houve. Tem precedentes, embora raros, que não, a denúncia não pode ser decotada. E é claro, ela pode, se concebe isso. Então, se há excesso de imputação, precisa ser decotado. Mas eu também acho que não será. Eu acho que essa prelibação... Eu entendo a preocupação. Eu também acredito que não, doutor Geraldo. E falar em decotar, parece que até motivo de comemoração por parte do relator, o fato de que foi decotado da denúncia alguns outros aspectos que recaem sobre o ex-presidente, alguns outros aspectos relevantes, das joias sauditas, né? E tem um outro, que é também objeto de apuração. A discussão do passaporte, lá que ele falsificou. Do cartão de vacinação. De vacinação, isso. Exato, o cartão de vacinação e a questão das joias. Por que não veio acompanhado? Parece que assim, a gente cria tanta insegurança, tanta desconfiança, são né? Outros esse contexto, né? São outros inquéritos, para ficar tranquilo. É o que eu estou dizendo. O Caio, ele está reabrindo a discussão a respeito
né? E aí, claro que a defesa pode fazer isso, vai fazer isso. É. Mas aí nós já temos os maus precedentes, que são as pessoas os executores lá do 8 de janeiro, que já por que o processo dele andou mais rápido? Porque eles estavam presos. Então, por óbvio, o do Bolsonaro ficou para depois. Né? Agora, eu queria aproveitar e acrescentar que por que eu acho que o Bolsonaro será condenado? Né? Assim, eu já estou aqui meio que fazendo minha aposta. Porque diante do que a delação premiada do Cid está respondendo até agora, de tudo que eu vi, dos vídeos que foram disponibilizados na internet, assisti bastante, inclusive aquele da ameaça, que, né, quando é na Lava Jato não pode, mas quando é contra o Bolsonaro aí pode, né? Eu coloco sua esposa, sua filha e tal, não sei o que e tal. Então, o que acontece? Diante do que o Cid disse, ele está confirmando a denúncia. Então, você já começa o processo com uma prova acusatória favorável, que é a delação. E essas colaborações, né, sempre, quer dizer, já é bastante questionável. E é bom lembrar que a 12.850/2013, ela vem lá da Dilma, né? Pelo menos foi ela que sancionou. Então, assim, essas... E por que eu estou dizendo isso? E houve até aqui talvez uma pitada de ironia no que eu disse. Porque a 12.850 foi a própria lei empregada no processo do mensalão e que levou a todos aqueles acontecimentos que nós vimos. Quer dizer, sob a égide daquele governo, da então presidente Dilma, o Congresso Nacional aprovou, ela sancionou essa lei essa lei depois se voltou contra o próprio governo, foi usada, né, o próprio governo. Passou a haver desde então no Brasil um uso indiscriminado das colaborações premiadas. E as colaborações premiadas daquelas pessoas que estão presas, a credibilidade dela é minada, ela tem que ser aceita pelo judiciário, se aceita com muita reserva, porque, veja, pode haver, e acredito que exista na grande maioria dos casos, um vício de consentimento que é evidente. Quem está preso quer o quê? Quer ser colocado em liberdade. E a partir daí se passa a entabular acordos que podem eventualmente ir ao encontro daquilo que aconteceu, mas podem não ir também. E o direito o processo penal precisa operar com segurança. E existem numerosos mecanismos de obtenção da prova. Mas acontece que o Estado de persecução penal gosta muitas vezes da via mais célere. Me lembro, por exemplo, hoje não é tão frequente, mas célere não é só a questão da celeridade, que celeridade você pode dizer, bom, mas a celeridade é muito bom, né? Mas eu quero dizer, a via que é mais cômoda, essa é a melhor expressão. Eu me lembro quando a 9.296 disciplinou toda a interceptação telefônica. Você vê que tem mais de 2 semanas que eu estou na advocacia criminal, Caio. Então, a interceptação telefônica se tornou a grande prova do processo penal brasileiro. E a lei estabelecia expressamente que se a prova não pudesse ser obtida de outra forma, ou seja, era uma exceção, porque interceptar telefone devassava toda a intimidade que virou regra do indivíduo. Né? Se ele falou mal do melhor amigo, né? Enfim, toda a fofoca para descontrair um pouco, mas é uma devassa a vida íntima da pessoa. Isso se tornou a regra. Se tornou a regra. Aí depois vem lá 12.850/2013, que a colaboração premiada foi uma febre. E é curioso também, aqui desviando um pouquinho do foco, Daniel, mas me ocorre também que a advocacia também
ela segue, às vezes ela faz esse movimento de manada também. Então, tivemos colegas que, assim, agora eu sou especialista em quê? Não, sou especialista em colaboração premiada. Aí eu olhava e falava, mas com esse especialista? Que especialidade? Estreitamento. Que especialidade? Não, agora eu sou especialista dela. E aí se espraiou assim, de uma forma virulenta, vamos dizer assim. Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um programa Contestando, o primeiro desse ano. Já acabou? Já acabou, foi rápido. Vamos fazer um outro agora. Conversa boa é assim, vamos. Voo de cruzeiro. Era nesse ponto que eu ia chegar, porque tem muita coisa, muita água para rolar debaixo da ponte ainda. Ainda está só no começo dessa denúncia, ainda vai ter, como o doutor Rodrigo falou, aceitação por parte da primeira turma, e existem outras questões que a gente precisa debater aqui. Uma delas, o doutor Geraldo citou aqui no final, que é a questão da delação, e vai ser um dos argumentos utilizados pela defesa do ex-presidente, que a delação não é válida devido a uma série de fatos irregulares que aconteceram, inclusive ameaça naquele momento com a família do general Mauro Cid, que foi quem colaborou com essa denúncia. Mas, por hora, o nosso programa chega ao final. Queria muito agradecer a presença do Dr. Rodrigo Lustosa, já estendendo o convite para que ele esteja junto novamente em outros programas para que a gente continue falando sobre esse assunto. O convite já está aceito. Que bom, então. Fico feliz. Uma satisfação que está aqui. Viu? Muitíssimo obrigado pela generosidade, gentileza, deferência nesse convite. E é um prazer, realmente. Além de ser um papo muito bom, é um momento para reencontrar bons amigos também. Que bom. Obrigado. Muito obrigado, meu bom amigo Caio César Mota. E eu que agradeço, amigo, e espero que a gente possa estar ainda mais junto esse 2025, viu? Sua companhia muito me alegra. Assim esperamos. Doutor Caio. Só despedir do doutor Rodrigo Fica também, à vontade. É um grande amigo. Obrigado, doutor Rodrigo, uma grande satisfação revê-lo. E que alegria que é, né, a gente aprofundar num assunto onde dois colegas têm total domínio. É uma oportunidade de aprendizado, doutor Geraldo, doutor Rodrigo Lustosa, a quem sou muito grato. Dois, né? Conversa, viu? Minha profundidade no direito penal é capaz que ela chega ao nível de 2 milímetros. O nosso especialista e pauteiro. Boa noite, doutor Geraldo Fonseca. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria aproveitar, antes de terminar, Daniel, só agradecer o pessoal da nossa equipe, o Elzo, o Jonathan e todos os demais, em nome deles, né? Todos os demais que nos acompanham aí, mais um ano aí de programa Contestando. Muito bem lembrado. Fica o nosso agradecimento e agradecimento especial a você que acompanhou mais esse Contestando. Eu espero ter o prazer e a referência de tê-lo aqui na nossa companhia nesse ano de 2025 também. A gente volta na próxima sexta-feira, 7h30 da noite aqui na Brasil Central. Você também acompanha às 9 horas da noite na TV Assembleia Legislativa o programa Contestando, além dos nossos canais no YouTube, onde você pode sempre voltar e reassistir a entrevista, buscar outras entrevistas que nós fazemos aqui. Então eu fico muito feliz com a sua presença e muito honrado em tê-lo em mais um ano de programa Contestando. Uma boa noite, fiquem todos com Deus e até a próxima.